Olá pessoal, meu nome é Roberto Beijato Júnior, tenho mestrado e doutorado em Filosofia do Direito aqui pela PUC de São Paulo, coordeno a graduação em Direito da Escola Paulista de Direito, EPD, além de lecionar lá na graduação e na pós-graduação em Direito Constitucional. Primeiro eu queria aqui agradecer o convite do professor Zumar Fachin, parabenizar aqui tanto o professor Zumar Fachin quanto o IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, por esse evento, por esse congresso digital que vem conglomerando aí uma série de nomes relevantes no direito que somente alguém da envergadura acadêmica do professor Zumar consegue reunir todos em um evento. Então, para mim é uma honra poder participar desse evento aqui com tantos nomes, como por exemplo o ministro Nefe Cordeiro, o ministro Edson Fachin e tantos outros. Então, agradeço aqui bastante esse convite, e a minha fala aqui eu gostaria de tecer alguns comentários sobre uma teoria da Constituição que é pouco abordada, principalmente quando a gente pensa na graduação em Direito, mas uma teoria da Constituição que se aproxima bastante da realidade que nós estamos vivendo na jurisdição constitucional brasileira, né? Que é a teoria da Constituição de Carl Schmitt. Qual que é o grande ponto aqui? Carl Schmitt foi um pensador alemão, viveu quase 100 anos, nasceu em 1888, morreu em 1985. E um grande debate que ocorreu no início do século XX era o debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, ambos que nós no curso de Direito estamos bem familiarizados, principalmente Kelsen. O debate que eles tinham era sobre quem deveria ser responsável por proteger a Constituição. Em última instância, quem deveria ser o guardião da Constituição. E esse problema sobre a guarda da Constituição, ele vai nos remontar primeiro ao problema do que nós entendemos por Constituição. Eu preciso primeiro definir o que é Constituição, para daí dizer quem é que deve ser o responsável pela sua proteção, pela sua guarda, né? E eu quero fazer um breve comparativo entre esses dois modelos, o modelo de Carl Schmitt, o modelo de Hans Kelsen, mostrar no plano ideal qual dos dois modelos a nossa Constituição de 88 ela mais se aproxima e o que é que vem ocorrendo na prática. Na prática, qual modelo que vem sendo usado, mas de uma forma oculta, nebulosa, né? A gente precisa desvelar essa questão. Então, nos 5 anos do curso de Direito, nós somos treinados muito para compreender o direito enquanto um complexo de normas estruturadas e organizadas. O que nós fazemos ao longo dos 5 anos do curso de Direito é compreender uma infinidade de conceitos normativos, conceitos esses que estão presentes nas diversas normas jurídicas, nos seus diversos graus hierárquicos, não é isso? E nós temos que compreender e reproduzir esses conceitos. O que se espera de nós é que nós consigamos reproduzir isso de uma forma neutra, não é isso? E estruturada. Para Kelsen, cujo pensamento o direito se reduz às normas jurídicas, né? E aí por uma série de razões que fogem aqui ao momento, mas razões de índole epistemológica, o Kelsen ele entendia o direito como norma jurídica. Ele traçava o direito somente enquanto norma. O que era a Constituição, portanto, para Kelsen? Kelsen vai dizer que a Constituição nada mais é que o conjunto de normas de superioridade superior hierarquicamente dentro do ordenamento jurídico. Então é a norma com maior força hierárquica, o conjunto de normas, né, com maior força hierárquica, e que, portanto, vai fundamentar a validade de todas as normas jurídicas que vêm abaixo dela, não é isso? Então a validade, por exemplo, de uma lei ordinária, ela se extrai da Constituição. A validade, por exemplo, de um ato administrativo, de uma sentença judicial, vai se extrair das leis. E por aí vai, aquela estrutura que a gente já está bem acostumado da pirâmide de Kelsen. É isso que nós estudamos enquanto sistema até hoje no curso de Direito. Eu tenho uma obra que é intitulada Teoria Ontológica do Direito, e nos 2 primeiros capítulos dessa obra eu trabalho bem com esse problema da ontologia jurídica, ou seja, o que é que nós temos hoje como modelo de ontologia no direito, sobre a essência do direito,
e eu faço uma crítica depois a isso, aquilo que eu penso que é realmente, né? Então a gente precisa primeiro compreender esse pensamento já posto para poder criticar o que está posto e fazer uma nova proposição, né? Então, basicamente aqui para Kelsen, a Constituição era um conjunto de normas de hierarquia superior. Sendo a Constituição um conjunto de normas de hierarquia superior, a quem deveria competir a proteção, a guarda desse conjunto de normas? Para Kelsen, deveria competir, então, claro, a um órgão técnico. Eu preciso de um corpo técnico especializado que possa me dizer quando que uma norma é constitucional, quando que ela é inconstitucional, que possa dar a última palavra em matéria de interpretação constitucional. Eu preciso de um órgão técnico, já que as normas, já que a Constituição é meramente um conjunto de normas, eu preciso de um órgão técnico que seja capaz de interpretar as normas, ou seja, de me dar o sentido e alcance dessas normas constitucionais. Esse é o problema kelseniano. Logo, sendo essa a finalidade da guarda da Constituição, naturalmente isso vai caber a quem? A um órgão do Poder Judiciário, a uma Corte Constitucional. Então Kelsen faz essa proposição da guarda da Constituição a partir de uma Corte Constitucional, que na Áustria, inclusive, era integrada pelo próprio Kelsen. O Kelsen foi ministro da Corte Constitucional Austríaca até 1938, quando então a Áustria é anexada pela Alemanha e Kelsen foge para os Estados Unidos, né, e passa ali o resto da sua vida, até a segunda edição já da Teoria Pura do Direito já é lançada nos Estados Unidos, ele está lecionando nos Estados Unidos e por aí vai, né? Então nós temos essa concepção normativa de Constituição que está prevista, é trazida por Kelsen. Por outro lado, nós encontramos o debate que ele tinha com Carl Schmitt, essa discussão sobre o guardião. E o que era a Constituição para Carl Schmitt? Aqui é que entra a questão. Para Carl Schmitt, a Constituição ia muito além dessas normas positivadas, como Kelsen colocava, né? O Schmitt, aqui são importantes aqui duas obras dele para compreender bem essa questão. A primeira é a Teologia Política e a segunda é o Conceito do Político. E a teologia política ela é bem interessante aqui pelo seguinte motivo. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que é até a que mais nos interessa, ela é de 1922 e é a parte na qual ele e Kelsen travam ali uma série de debates. A segunda parte, o Schmitt escreveu somente em 1960, ou seja, quase 40 anos depois da primeira parte. E nela, então, ele responde a uma série de críticas que a sua teoria tinha recebido ao longo dessas décadas. Então é uma oportunidade interessante ali que nós temos para encontrar as respostas às críticas nas palavras do próprio autor. Então isso é bem bacana, é uma oportunidade muito boa. Para Schmitt, o que era a Constituição? Ele vai fazer uma divisão aqui entre duas coisas que Kelsen já não fazia. O Schmitt vai falar na Constituição, podemos dizer assim, com C maiúsculo, e a Constituição com C minúsculo. Em alemão ele coloca com V maiúsculo e V minúsculo. Nas traduções que nós temos para o português, essa Constituição com C maiúsculo e minúsculo, ela costuma ser traduzida por Constituição material e Constituição formal. A gente pode usar essa terminologia para compreender bem uma e outra, certo? Na nossa teoria da Constituição, que nós estamos acostumados a estudar, quando que eu posso começar a falar em estudo da Constituição? Quando que se inicia uma Constituição? Se inicia a partir da manifestação de um poder constituinte originário. É a partir desse momento que eu posso falar em Constituição. Para Kelsen é assim. Schmitt já vai além. Schmitt vai colocar que existe uma Constituição formal, que é aquela com C minúsculo. O que é essa Constituição formal para o Schmitt? Nada mais do que aquela Constituição posta, positivada, com normas positivas. Perfeito? Então, essa Constituição formal para o Schmitt é a Constituição kelseniana, topo da pirâmide, é aquela Constituição positiva, que para Kelsen é a única, mas para Schmitt vai ser a Constituição com C minúsculo. Perfeito? É a Constituição que é produto do ato do poder constituinte originário, seja ele manifestado em Assembleia Nacional Constituinte ou por qualquer outro meio. Mas o ponto é que Schmitt vai fazer um determinado questionamento. Ele vai perguntar, vai fazer a seguinte questão. O poder constituinte originário, ele se manifesta.
ele termina o seu trabalho na elaboração de uma Constituição escrita, sua Constituição formal, portanto, né? Mas ele pergunta, o que é que dá o poder, o que é que dá a legitimidade, não é isso? A capacidade desse poder constituinte originário ter essa atribuição? O que é que dá legitimidade a um órgão responsável? O que é que atribui poder constituinte a um determinado órgão? E aí Schmitt não vai chegar a outra conclusão que não tem como ser uma escolha, uma vontade política. Ele vai dizer, o que precede o poder constituinte originário nada mais é que uma vontade política, que ele vai chamar de vontade política fundamental. É por isso que quando a gente pega aqueles livros, aqueles manuais, etc., de direito constitucional, quando eles vão falar do sentido da Constituição, a gente está muito acostumado em ler que o sentido normativo é o sentido dado por Kelsen, o sentido sociológico é aquele sentido dado por Ferdinand Lassalle, e o sentido político é o de Carl Schmitt. E a gente vai encontrar esse termo, que para Schmitt a Constituição é uma vontade política fundamental. Está correto, porém incompleto, porque ele faz essa divisão. Não é que a Constituição como um todo é uma vontade política fundamental. Ele vai fazer essa divisão. A Constituição material, que é aquela que precede o poder constituinte originário, ela é uma vontade política fundamental, que eiva de poder um determinado órgão para elaborar uma Constituição escrita, portanto, o poder constituinte originário precede esse poder constituinte. E essa Constituição material é a que Schmitt vai dizer que tem que ser preservada a qualquer custo. Essa é a verdadeira Constituição, a de maior valor, é essa Constituição material, que é uma vontade política. Essa Constituição, ela tem que ser preservada, ainda que em detrimento da Constituição formal, da Constituição posta ou de qualquer outra norma jurídica. Perfeito? O que é importante aqui a gente entender é o seguinte: se nos perguntam o que é a Constituição formal para Schmitt, é muito fácil responder. Por quê? Porque é um conjunto de normas escritas. Nós nos deparamos com as normas e pronto, interpreta essa norma e acabou. Não é isso? Já tenho a concepção. Agora, qual é o conteúdo dessa vontade política fundamental? Eu não consigo saber. Por quê? Porque ela não tem conteúdo, não existe uma norma me dizendo o que é essa vontade política fundamental. Daí é que somente um órgão, somente um ente político dotado de absoluta representatividade, no qual a nação se representa, é que para Schmitt vai poder me dizer o que é essa vontade política. Eu não tenho um conteúdo. A guarda da Constituição para Schmitt, a verdadeira guarda, não é a guarda da Constituição formal, mas sim a guarda dessa Constituição material. Essa é a verdadeira guarda. Enquanto para Kelsen a Constituição é somente norma escrita e, portanto, eu preciso de um órgão técnico para me dizer o que é constitucional e o que é inconstitucional, em Schmitt eu tenho uma vontade política de difícil aferição, que somente, portanto, um líder político, ele vai dizer nesses termos, pode me dizer o que é. Só alguém com representatividade política, e não, portanto, um órgão do Poder Judiciário, pode me dizer o que é essa vontade política, que tem que ser preservada a qualquer custo. E aqui entra um outro conceito importante em Schmitt, que é o conceito de exceção. A primeira frase da teologia política de Schmitt, da primeira parte dela, primeira frase já começa assim: o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Ele vai dizer isso, o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. E o que é esse estado de exceção? O estado de exceção, ele é um estado no qual existe uma situação de tamanha urgência, de tamanha temeridade, que é necessário excepcionar a Constituição formal, é necessário excepcionar as normas postas para que eu possa preservar aquela vontade política fundamental. Percebam, eu não consigo dizer exatamente o que é essa vontade política, portanto eu preciso de um órgão, de um líder político para me dizer o que ela é. E esse líder político é que vai exercer essa função de soberania de dizer: essa situação é excepcional, portanto precisa ser excepcionada, não pode incidir, nesse caso, nessas situações, as normas postas, positivadas. Então, para Schmitt, não é que a Constituição formal, positivada, e todas as demais normas jurídicas decorrentes não tenham validade. Elas têm validade plena. Só que elas têm validade em situações de normalidade institucional. Em situações de exceção institucional, eu preciso excepcionar essas normas jurídicas para que eu consiga proteger aquela vontade política fundamental.
que antecede o poder constituinte. E a proteção dessa vontade política, fundamental, é uma atividade essencialmente política e que, portanto, compete a um órgão essencialmente político, somente a um líder político. Então, para Kelsen, a guarda da Constituição é essencialmente jurídica, portanto, um órgão jurisdicional vai exercer. Para Schmitt, a guarda da Constituição é uma atividade essencialmente política, portanto, eu preciso de um líder político para isso. A teoria de Carl Schmitt, nesse ponto, ela teve uma pecha muito negativa durante o século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque foi a teoria que foi utilizada na Alemanha nazista para justificar a transferência de poderes da presidência ao chanceler da Alemanha, tá certo? Com um contrário senso à própria Constituição de Weimar à época. E quem era à época o chanceler? Era o Hitler. Então, qual que era o ponto aqui que ocorria? Eu tinha uma Constituição positivada, que era a Constituição de Weimar, porém, a Alemanha estava numa situação de absoluto caos político e econômico, uma situação, portanto, excepcional, e em que para se manter uma pretensa vontade política fundamental, então eu poderia excepcionar aquela Constituição, poderia excepcionar as normas positivas. E foi isso que aconteceu. Se a gente for buscar nessa parte da história, a Constituição de Weimar, que é de 1919, ela permaneceu formalmente em vigor durante todo o período da Alemanha nazista. Ela permaneceu em vigor, formalmente em vigor. À época, o Poder Executivo, então, governava através do que se chamavam decretos de emergência, atos unilaterais do Poder Executivo, e que não eram obrigados a respeitar nenhum limite constitucional da Constituição formal e etc., porque eram medidas efetivamente de exceção, e caberia ao soberano decidir essa exceção. Perfeito? Então aqui entra essa questão, essa reatividade que por vezes se tem a teoria do Schmitt. Mas o importante aqui é ter em mente essa questão. Enquanto para Kelsen a ontologia da Constituição se reduz à norma, para Schmitt o crucial na ontologia da Constituição é política. Por isso que eles vão divergir quanto à competência para exercer essa guarda da Constituição. Perfeito? Então, o que eu quero deixar claro aqui é isso. Compete, no Kelsen, a um órgão jurisdicional, porque a Constituição é norma, e para Schmitt, um órgão, um ente político, porque a Constituição é, em última instância, política. E aí, fazendo esse breve paradoxo, esse breve comparativo, a gente pode caminhar para a nossa Constituição de 1988. Essa Constituição agora está com um pouco mais já de 30 anos. E de qual dos dois modelos nossa Constituição mais se aproxima? Para concluir isso é fácil, nós vamos ali no artigo 102 da Constituição e nós vamos encontrar ali o seguinte texto: compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Então, vejam que a nossa Constituição, ela cria e define competências a um órgão jurisdicional, um órgão de cúpula do Poder Judiciário, composto por ministros que devem ter obrigatoriamente notório saber jurídico, para exercer essa guarda da Constituição. Então vejam, a nossa Constituição, entre o modelo kelseniano e schmittiano, está muito mais próximo do kelseniano. Ela se compreende enquanto norma jurídica, um complexo de normas jurídicas, e cria um órgão jurisdicional para nos dar a interpretação constitucional final, vai nos dar a última palavra em matéria de interpretação constitucional. Perfeito? Então aqui nós temos um modelo muito mais próximo do Kelsen, na Constituição de 88. E o que eu quero mostrar aqui rapidamente é como o Supremo Tribunal Federal ele vem excedendo em alguns casos, já há algum tempo, esse limite da jurisdição constitucional. Ele vem deixando de se ater aos limites que a própria Constituição Federal de 88 o impõe, no modelo próximo ao modelo kelseniano, modelo de interpretação da Constituição, e vem agindo muito próximo desse soberano de Carl Schmitt. Ou seja, ele vem dizendo quando que eu posso excepcionar a Constituição para fazer valer a sua vontade política, enquanto Supremo Tribunal Federal, o que excede em muito o poder que a
Constituição de 88 atribui ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele vai além dos limites da jurisdição constitucional. E isso que é preciso estar muito claro hoje, numa perspectiva aqui mais crítica. Vejam só, quando a gente fala em jurisdição constitucional e interpretação da Constituição, o que é importante estar claro é que a hermenêutica constitucional ela não é absolutamente livre. A interpretação da Constituição, para que seja interpretação, ela tem um ponto de partida, que é a norma. E ela pode ir, para usar aqui a metáfora do Miguel Reale, ela pode ir até onde há limite de elasticidade da norma, perfeito? Então vejam, existem normas jurídicas que vão me dar uma possibilidade interpretativa, um leque interpretativo maior e outras um leque menor, perfeito? Então eu consigo trabalhar dentro desse leque, perfeito? Uma norma pode me dar uma possibilidade A, B ou C e eu tenho um leque para trabalhar dentro dessas três possibilidades. Outras normas vão me dar um leque de possibilidades menor e eu tenho que me ater a isso. A jurisdição constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal, ela obrigatoriamente se atém a isso. O Supremo, como eu falei há pouco, ele é o protetor da Constituição e não o seu proprietário. Não obstante, em alguns casos recentes, a gente tem ouvido alguns ministros do Supremo, foi o caso do ministro Celso de Mello, por exemplo, ele falou que a Constituição é aquilo que o Supremo diz que ela é. E absolutamente não é isso. A Constituição, o Supremo está sob a autoridade da Constituição também. Ele é o órgão último que dá a palavra em matéria de jurisdição constitucional, mas ele também obrigatoriamente tem que se ater aos seus limites, sob pena de romper com todo o modelo de separação de poderes e o modelo da Constituição de 88. Então, aqui é uma coisa que é muito importante a gente estar alerta, né? Então, cabe ao Supremo se ater a esses limites, essa elasticidade normativa. Quando o Supremo vai além, ele rompe com essa elasticidade, o que ele faz? Ele quebra a norma. Quando ele quebra a norma, ele está ou criando uma outra norma, ou ele cria uma outra norma, ou ele está simplesmente emendando a Constituição. Ele está modificando a Constituição. Ele não tem poder para isso. O Supremo ele não é detentor de poder constituinte derivado. Isso é importante que esteja muito claro. E aí eu vejo, a partir de alguns casos, como o Supremo ele foi construindo, ele foi se arrogando desse poder de atuar basicamente como esse soberano de Carl Schmitt, ou seja, dizer quando nós estamos diante de situações excepcionais ao ponto dele próprio inobservar a Constituição e fazer valer a sua vontade política. Uma coisa que é importante é que a Constituição, o valor do direito e da Constituição, ele se situa justamente em se fazer valer além das ideologias, além das vontades, ou seja, o direito e a Constituição ele se põe acima de qualquer ideologia, de qualquer vontade, de qualquer preleção política, perfeito? Então, ainda que eu tenha um intento político e ideológico nobre, etc., louvável, a Constituição deve se manter ainda que diante disso. Então veja, o valor da Constituição exige que eu deixe de lado minhas preleções ideológicas e faça valer o texto da Constituição. Isso é essencial. E quando eu não me atenho a esse limite, para aquilo, ainda que para aquilo que politicamente me agrada, eu acabo abrindo o precedente para que isso possa ser feito também naquilo que politicamente me desagrada. Perfeito? Existe aqui uma série de casos que mostram como o Supremo ele foi construindo esse poder, de poder excepcionar a Constituição, perfeito? E aí eu quero mencionar alguns casos, que eu não vou entrar nas minúcias deles, mas eu quero só introduzir a vocês e eu vou mencionar, portanto, os casos que eu gostaria que quem tiver interesse nesse aprofundamento se debruçasse. Dois casos deixam isso muito claro. Um é a ADPF 132, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, em que é o caso, basicamente, em que o Supremo Tribunal Federal se deparou com o problema do reconhecimento da união estável homoafetiva, perfeito? Discutindo ali, portanto, o artigo 226 da Constituição Federal. E aí é importante que se diga, política e ideologicamente, creio que a maioria das pessoas, e eu me incluo dentre elas, dirá que o Estado não pode fechar os olhos
as uniões entre pessoas do mesmo sexo e tudo mais. Perfeito? Tem que reconhecer isso e proteger essas relações. O grande problema é que eu encontro um óbice hermenêutico muito claro no artigo 226 da Constituição, quando ele diz que família é união entre homem e mulher. Veja, a minha elasticidade interpretativa nos termos homem e mulher é muito curta. Eu não tenho como interpretar homem e mulher muito diferente do que homem e mulher. Veja, ideologicamente eu concordo que tem que se reconhecer, mas nisso o Supremo, para agradar a opinião pública, se arrogou de um poder que ele não tinha, poder de poder modificar a Constituição nesse caso. E aí a gente vai encontrar depois uma série de outros casos em que o Supremo passa a usar desse poder para fazer aquilo que politicamente não agrada tanto. Aqui é uma premissa já presente muito claramente em Maquiavel. Quando eu me arrogo de um poder que eu não tenho, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse poder não seja questionado, portanto que ele seja voluntariamente obedecido. Quando eu faço isso, qual que é a melhor tática para fazer com que o meu poder, que eu não tenho, seja voluntariamente obedecido? Eu preciso usar esse poder para agradar. E foi isso que foi feito aqui. Você se vale de uma medida para agradar, esse poder não é questionado, então você se arroga. A partir daí você passa a ter mesmo aquele poder que você não tinha, porque ele foi voluntariamente obedecido e não questionado. Passado isso, eu passo a poder usar esse poder para aquilo que não agrada tanto. E o Supremo passou a fazer isso em larga escala, se a gente parar para presenciar. Menciono aqui também, por exemplo, aqui já um caso que ideológico e moralmente já não vai nos agradar tanto, que é, por exemplo, um recurso extraordinário no qual o Supremo Tribunal Federal se deparou com o problema do teto remuneratório no serviço público. Nós pegamos, por exemplo, o artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, e ele vai dizer: nenhum funcionário público pode receber mais do que o teto constitucional. Qual que é o teto? O salário de ministro do Supremo. Não importa a nomenclatura que você dê para a verba, não importa se é cargo cumulativo ou isolado, não importa. Você não pode receber mais do que o teto. Esse texto é bastante extenso e ele deixa isso muito claro. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte: não, esse limite ele vale para cargos individualmente considerados. Ou seja, se eu exercer 2 cargos, o limite vale para cada um deles. Se eu receber o teto no cargo A e depois o teto no cargo B, eu posso receber os 2. Essa foi uma votação por 10-1. O único voto dissidente que votou, na minha concepção, corretamente, pela literalidade aqui até do 3711, dizendo que não pode se receber mesmo mais do que o teto remuneratório, foi o ministro Edson Fachin, que também participa aqui desse congresso. Eu deixo aqui meus cumprimentos. Foi um voto um voto exemplar que ele deu nesse processo, nesse caso, e ele colocou de uma forma muito perspicaz nesse voto, ele colocou o seguinte: há aqui um paradoxo nesse caso, porque um dos maiores interessados naquela discussão são os próprios ministros do Supremo, porque eles vão exercer cargos cumulativos que recebem no teto. Por exemplo, um ministro do Supremo, ele exerce, por vezes, um cargo de ministro do TSE. Ele vai receber as 2 vezes no teto. O Fachin colocou isso de uma forma muito clara. Deixo aqui até o meu elogio e meus cumprimentos por essa decisão. E aí a gente vai encontrar tantos outros casos, pessoal, que eu não vou mencionar, mas fica aqui a menção a esse precedente de poder que o Supremo foi construindo ao longo dos últimos anos, e hoje ele vem exercendo um poder muito similar àquele soberano do Carl Schmitt, mas um poder que nós precisamos ir além da mera decisão, porque as decisões do Supremo elas têm aparência de plena juridicidade, mas há um elemento político por trás delas que nós precisamos nos atentar, porque é isso que está sendo crucial ultimamente na jurisdição constitucional. Então, em que pese na Constituição de 88 nós tenhamos um modelo muito próximo do modelo kelseniano, o Supremo Tribunal Federal vem caminhando para trabalhar muito próximo daquele soberano de Carl Schmitt. E para finalizar, meus caros, eu gostaria de fazer menção também à ação cautelar 4070. Essa decisão, peço que leiam, uma decisão monocrática do Teori Zavascki à época, que determinou a suspensão, melhor dizendo, do mandato do então deputado Eduardo Cunha.